Olá, pessoal. Nosso grupo ficou com o algoritmo de Boruvka, que também é conhecido como algoritmo de Solin. Nossa equipe é formada pelo Bruno, pela Jaqueline e por mim, que sou o Paulo. Bom, a gente vai falar um pouco sobre esses 4 temas aqui e eu vou falar um pouco sobre a introdução do algoritmo. Apesar dele ter sido publicado em 1926, o algoritmo de Boruvka é menos conhecido que os de Prim e Kroskal, que também servem para resolver problemas relacionados ao que o algoritmo de Boruvka resolve. E assim, existe o segundo nome do algoritmo, que é o algoritmo de Solin, que é quando ele foi redescoberto na década de 1960 pelo cientista Solin, só que são poucas as informações encontradas a respeito dele. Sobre o algoritmo de Boruvka, ele é um algoritmo de árvore geradora mínima. O que é isso? Ele foi desenvolvido para atuar em grafos complexos que necessitavam encontrar a árvore geradora mínima. E nesse caso, ele atua transformando o grafo em várias árvores, busca encontrar qual tem o menor percurso, a menor distância ou o menor valor entre as vértices. Eu estou explicando melhor um pouquinho a respeito da problemática, que é o que é uma árvore geradora. É um subgrafo que contenha todos os vértices do grafo original e um conjunto de arestas que permite conectar todos esses vértices na forma de uma árvore. E em relação à árvore geradora mínima, é a árvore chamada de mínimas, se dentre todas as árvores geradoras que existem no grafo, a soma dos pesos na arestas dela é o menor possível. Algumas aplicações que esses algoritmos tendem a resolver são relacionadas ao transporte aéreo, ao transporte terrestre, voltado a, por exemplo, no caso do transporte terrestre, busca atuar na infraestrutura das rodovias com menor uso de material e também é possível observar em relação ao GPS, quando você possui uma malha e tem que percorrer o menor caminho, que isso pode ser convertido numa árvore e em seguida para essa árvore geradora mínima. Tem redes elétricas e telefônicas, redes de computadores, circuitos integrados, análise de clusters, armazenamento de informações. E agora eu vou passar a palavra para o próximo integrante. Olá, meu nome é Jaqueline e eu vou explicar como é o funcionamento teórico do algoritmo de Boruvka. O algoritmo de Boruvka ele compreende os seguintes passos. O primeiro passo é que para cada vértice deve-se escolher a sua aresta de menor custo. Deste passo poderão resultar um ou mais subgrafos. Já no segundo passo, caso o passo 1 dê origem a grafos não conectados, considere cada subgrafo gerado no passo anterior como vértice do grafo final. Então, deve-se repetir o primeiro passo, encarando cada subgrafo como se fosse um vértice e também olhando para as arestas entre esses subgrafos. Aqui a gente tem o gráfico que a gente irá analisar, nos exemplos a seguir. No próximo exemplo, a gente vai verificar os dois passos que compreende, o algoritmo de Boruvka. Aqui a gente tem um grafo ou uma árvore geradora que possui vários vértices e também as suas arestas, e cada aresta ela possui um valor ou custo. O ponto inicial para verificação do algoritmo, da análise da aplicação dos dois passos, a gente vai iniciar pelo vértice que possui menor valor até o último vértice. Aqui a gente tem os vértices definidos como letras, de A até o L,
e o início da verificação é feita pelo vértice A. O vértice A, ele possui duas arestas. Ele tem a aresta conectada ao vértice B e o vértice C. Agora, para a gente selecionar qual que é a sua aresta de menor valor, a gente verifica qual que é a aresta que possui menor valor do vértice A. Aí você vai verificar o vértice que possui o valor 6, que ele está entre o A e o 6. Então, aí você já seleciona esse vértice. A próxima verificação é o vértice B. Esse vértice B, ele possui 3 arestas. A aresta ligada ao vértice A, ao vértice C e também a aresta ligada ao vértice D. E aqui a gente vê que a aresta de menor valor do vértice B é a aresta que possui o valor 1. A próxima verificação é o vértice C. O vértice C, ele possui 5 arestas, e a sua aresta de menor valor aqui, como a gente pode ver, é a aresta ligada ao vértice A, que possui também o valor 6. Agora, verificando o vértice D, a gente vê que ele possui 4 arestas. A sua aresta de valor menor é a aresta que está ligada ao vértice B. Então, a gente já seleciona essa aresta, que possui o valor 1 aqui, entre o D e o B. Já no vértice E, a gente vê que ele possui 4 arestas, mas que sua aresta de menor valor é a aresta que está ligada ao vértice E. A gente já seleciona aqui, está marcado de azulzinho, né? É a aresta de valor 2. Agora, o vértice F, a gente vê que ele possui 2 arestas, uma ligada ao vértice D e outra ligada ao vértice E. Aí a gente vê aqui também que a sua aresta de menor valor é a aresta ligada ao vértice E, possuindo o custo 2. O vértice G, ele possui a sua aresta de menor valor ligada ao vértice I, que possui o valor, né? Essa aresta possui o valor 5. Já o vértice H, ele possui 3 arestas. Esta aresta de menor valor é a aresta ligada ao G, que possui o valor 15. Agora, a gente verificando o vértice I, a gente vê que ele tem a aresta de menor valor ligada ao vértice G, que possui o valor igual a 5. Agora, o vértice J, né, ele possui 5 arestas. E a sua aresta de menor valor é a aresta ligada ao vértice L, que possui o valor 4. Aí a gente já selecionou ela aqui. Agora, o vértice K, ele tem 4 arestas. A sua aresta de menor valor é essa aresta aqui que está ligada ao vértice G, possui o valor 10. Já o vértice L, ele possui 2 arestas, né? E sua aresta de menor valor é essa ligada ao vértice J, que possui também o valor 4. Aqui a gente pode ver, né, após aplicar o primeiro passo, a gente obteve vários subgrafos e através desse primeiro passo, a gente agora vai aplicar o segundo passo, que é verificar os subgrafos e conectar eles para obter uma árvore geradora mínima. Aqui, para fazer a conexão desses subgrafos, a gente faz o seguinte: a gente vai considera cada subgrafo como se fosse um vértice. A gente tem que fazer uma ligação desses subgrafos, né, através da aresta de menor valor. E aqui no subgrafo dos vértices AC e também no subgrafo dos vértices BD, a gente vê que tem uma ligação entre elas através da aresta de valor mínimo que possui o valor 7. Agora a gente faz a outra ligação, que é do subgrafo BD com o subgrafo EF, e aí a gente faz a ligação entre o D e o F, que possui a aresta de menor valor igual o valor 3. Já do lado direito, a gente tem 2 subgrafos que foi obtido. Aí aqui fazendo a ligação, a gente vê que a aresta de menor valor, ela possui o valor igual a 12. Sendo assim, a gente fez a junção dos subgrafos, de 2 subgrafos, 2 subgrafos do lado direito e os 3 subgrafos do lado esquerdo, através da aresta de menor valor. Agora a gente vai ter que
juntar esses dois subgrafos que a gente obteve através da aresta de valor mínimo. Aqui a gente pode ver que tem um subgrafo do lado esquerdo e um subgrafo do lado direito, e para juntar esses dois subgrafos, para transformar eles em uma árvore geradora mínima, a gente pega a aresta que possui o menor valor entre esses dois subgrafos. Aqui a gente pode ver que a aresta que está entre o vértice E e o vértice J é a aresta que possui o menor valor entre esses dois subgrafos. Aí, sendo assim, a gente faz a ligação entre esses dois vértices. E aqui a gente pode verificar que obtivemos a árvore geradora mínima final através da aplicação dos dois métodos que compreende o algoritmo de Boruvka. Para a gente tem aqui como solução final, né, a soma das arestas dessa árvore geradora mínima. A gente soma todos os custos, todos os valores das arestas desses vértices e obtém o valor 83. E uma outra observação é que, para a gente saber quantas arestas tem uma árvore geradora mínima, a gente faz o seguinte: a gente pega a árvore principal, que a gente vai fazer a análise, verifica quantos vértices ela possui e pega a quantidade de vértices e subtrai por 1. O resultado dessa subtração é a quantidade de arestas que a nossa árvore geradora mínima vai ter, que no caso aqui a gente tem 12 vértices, subtrai por 1 e encontra o valor 11, que é a mesma quantidade das arestas que possui a nossa árvore geradora mínima. Boa noite, meu nome é Bruno. Eu vou estar explicando agora os nossos exemplos aplicados e o código do nosso algoritmo em Java. Primeiramente, eu vou estar mostrando aqui, antes de estar mostrando os exemplos já aplicados, como a gente implementou o algoritmo. A gente escolheu implementar o algoritmo em Java, então a gente adotou o conceito de objetos e a gente dividiu ele dessa forma. A gente tem aqui a nossa classe Aresta, que ela implementa uma interface chamada Comparable de Java, que é somente para comparar dois objetos. A gente tem que a nossa aresta ela tem um vértice inicial, um vértice final e um peso. Aqui a gente tem o construtor da aresta, e aqui a gente tem a implementação desse método da interface, que é o método Comparable. E no caso a gente está comparando aqui somente o peso das duas arestas. Aqui a gente já tem a nossa classe que representa o subconjunto, que ela é extremamente pequena, é somente para fazer um funcionamento no grafo e manter os subconjuntos que vão ser gerados, que nem a Jaqueline explicou anteriormente. Na nossa classe grafo, já a gente tem que ela é constituída pelas seguintes coisas: pelo número de vértices e pelo número de arestas, pelo array de arestas dentro dela, que vai ser o número total de arestas, e ela também tem um inteiro de peso total, mas que ele só vai assumir o valor do peso da nossa árvore geradora mínima. Aqui a gente tem o nosso construtor, que ele vai receber o valor do vértice, o valor de arestas, e depois receber os dados do array de aresta. Aqui mais para baixo a gente vai ter a nossa primeira chamada do algoritmo de Boruvka, que é essa chamada aqui, a chamada sem nenhum parâmetro dentro dela, a chamada vazia. Essa chamada ela vai criar subconjuntos com o valor de vértices dentro dela, e ela vai iniciar um subconjunto para cada vértice. E cada vértice, então, vai ter o seu próprio valor. Ou seja, cada vértice, primeiramente, vai ser um grupo só. E esses grupos vão ter sua primeira classificação como 0. Após isso, a gente vai fazer a chamada do Boruvka recursivo, que é essa função aqui. A nossa função Boruvka recursivo, ela recebe um subconjunto e o número de componentes que está dentro dela. Feita essa chamada, ela vai iniciar o Boruvka AGM, que é a outra chamada diferente dessa, que a gente está usando aqui o conceito de sobrecarga de métodos, que é o método já que possui como parâmetro um subconjunto. Essa chamada ela vai receber aquele subconjunto e pegar o valor
da aresta de menor valor. E ela vai inicializar o valor dessa aresta de menor valor e vai começar a procurar as ligações. Ou seja, ela vai procurar encontrar essa outra aresta desse novo subconjunto para se ligar com o outro subconjunto. E assim que ela for fazendo isso, ela vai começar a se unir. Ou seja, ela vai pegar um subconjunto que foi criado que primeiramente cada vértice era um subconjunto, que se uniu com outro subconjunto, formou um subconjunto maior, que vai se unir com outro subconjunto maior também, até formar a nossa árvore completa. E a gente tem essa chamada de união bem aqui, que ela está representada bem aqui no método unir, que no caso vai unir os subconjuntos com base na classificação deles. E agora eu vou estar mostrando isso de maneira mais fácil de ser visualizada, mas o nosso código ele também vai estar disponível junto ao arquivo do trabalho, para caso alguém tenha alguma dúvida ou queira fazer alguns testes na sua própria máquina. Aqui temos o nosso primeiro exemplo, que é esse daqui. Esse é o nosso grafo inicial, que possui 4 vértices e 5 arestas, e a gente quer fazer a árvore geradora mínima dele. Então aqui esse é o nosso exemplo 1, vamos dar início a ele, e a gente tem aqui que, tendo em vista esses 4 vértices e essas 5 arestas, a gente criou um grafo, e esse aqui é o nosso grafo. Aqui a gente inseriu os dados das arestas, e aqui a gente utilizou a chamada do nosso algoritmo, e aqui a gente fez a verificação. Quais foram os vértices utilizados? O vértice 0 e o vértice 0 e 2, peso 6, ou seja, essa linha toda aqui é uma aresta. A aresta aqui tem o vértice 1 e 3 e tem peso 15. E a aresta de vértice 0 até o 3 que tem peso 8, que é a mesma que está representada aqui, ó. 0, 2, 0, 3, 3, 1. 2, 0, 0, 3, 1, 3. E aqui a gente tem que o peso total dessa árvore gerada é 29, que é o mesmo que está mostrado aqui. E agora a gente vai para o nosso segundo exemplo, que é um grafo já maior, com mais vértices e mais arestas. Aqui ele, no caso, tem 6 vértices e tem 10 arestas. Todas as arestas foram inicializadas aqui dentro. Como a gente utilizou esse conceito, né, de array de arestas para um grafo. E aqui a gente vai dar inicial para o nosso programa. E aqui a gente vê quais foram as arestas utilizadas. A gente teve a aresta que liga o vértice 0 e o vértice 1, que possui peso 1. A aresta que tem o vértice 0 e 2, peso 2. O vértice da aresta que tem o vértice 2 e 3, que tem peso 7. A aresta que tem o vértice 1 e 4, que tem peso 5. A aresta que tem o vértice 0 e o vértice 5, que tem peso 3. E aqui a gente já consegue ver elas com uma cor. E aqui é a nossa árvore gerada a partir. A gente consegue ver as ligações conforme o programa mesmo instruiu. E aqui a gente tem o valor total da nossa árvore gerada, que é 18, que é o mesmo valor que está aqui. E agora para o nosso maior exemplo, que tem 12 vértices e no total de 20 arestas, as 20 arestas foram exemplificadas aqui, é o exemplo que a Jaqueline tinha mostrado já, que é esse daqui. E a gente tem que esse é o resultado final. Vamos ver se o nosso programa está funcionando realmente da forma que o algoritmo de Boruvka condiz. E aqui está informando quais foram as arestas utilizadas e os vértices e o valor total. O peso está igual. Vamos verificar uma coisa interessante. Se a quantidade de arestas utilizadas para formar a nossa árvore geradora mínima é realmente o valor 11, conforme está dizendo aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, realmente está seguindo passo a passo do algoritmo de Boruvka. A gente tem aqui os 11 arestas utilizadas e os vértices dessas arestas e os seus pesos.
esse aqui é o nosso código onde a gente implementa o conceito do algoritmo do Borufka. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação e do nosso trabalho. Aqui tem as referências que a gente utilizou. Muito obrigado. Caso tenham alguma dúvida, pode encaminhar um e-mail para a gente que a gente tenta tirar.